nós temos aqui que falar das nossas memórias desse campeonato, que é o campeonato mais charmoso, né? E recebeu esse nome de campeonato mais charmoso, ainda em momento recente. Eu acho que não deve ter 20 anos que recebeu esse nome. Mas era um campeonato extremamente forte, né? O pessoal que não tem a nossa idade, né, Bonfá? Não tem ideia de como eram fortes os campeonatos cariocas, né? E aí eu queria aproveitar da sua memória dos acontecimentos relacionados a esse campeonato carioca e por que ele se tornou tão importante na nossa memória afetiva e que faz com que a gente tenha muita dificuldade em desapegar desse campeonato. Vamos lá. O pessoal, para entender a história hoje dessa importância que se dá à Libertadores e ao jogo do Mundial, eles têm que voltar um pouco no passado e ver que o Santos foi o clube que conquistou o Campeonato Mundial em 62, 61 e 62, se eu não me engano. E de lá para cá, 61 e 62, 62 para cá, eu me lembro que teve um clube que tentou, que foi o Cruzeiro, que apanhou do Bayern de Munique lá na Alemanha, num jogo que eu vi, na época eu me lembro que eu vi o tape, debaixo de neve, gramado, né, era neve pura, era 4 dedos de neve, os caras jogando bola, o Cruzeiro tomou uma sova, e depois teve o jogo de volta em BH, em Belo Horizonte, também levou outro sacode do Bayern de Munique. Eu não lembro que ano que foi essa disputa. Então, não existia o Mundial e a Libertadores, ela passaram a fazer sentido a partir de 81, quando o Flamengo conquistou, e aí começou essa escalada. Então, eu estou falando de 81, eu nasci em 1960, de 81, então até os meus 21 anos, eu só conhecia campeonato carioca, e o campeonato brasileiro, ele era disputado, chegou a ser disputado por 90 clubes. Se não é mais um para cá ou outro para lá, é alguma coisa desse tipo. E também não tinha essa coisa que hoje tem de ser o campeão brasileiro. Porque, sei lá, era uma coisa que não atraía. Então, o que era na época? Era o estadual e o tal do Rio-São Paulo, Rio-Minas, que também eu peguei pouco. O Rio-São Paulo eu sabia que tinha, mas não, o meu negócio era o Carioca. Então, quando começava, eu ficava lá esfregando a mão para o Campeonato Carioca, a gente falava de primeiro turno, segundo e terceiro. Né? A gente tinha times, pessoas que não devem nem saber que existe, como o Bangu, que já chegou até uma final de campeonato brasileiro. Você tinha um Bangu que era brincadeira, os jogadores. Tinha um tal de Aladim, que jogou no Curitiba, tinha um goleiro descomunal, não lembro o nome dele também, mas o Birajara. Aí você tinha um América, que também hoje é farrapo, né? O América tinha um time que ele fez frente à máquina tricolor. O América com Rogério, Orlando, Geraldo, Álvaro, Ivo, Braulio, Eduzinho, Flecha, Luizinho, Gilson Nunes. Botava todo mundo no bolso. Eles perderam para o Fluminense por causa que o Braulio matou a bola no peito na entrada da área dele. A bola veio cruzada, ele matou no peito. Veio um jogador do Fluminense, que eu não lembro qual, ele deu um chapéu no cara. Quando a bola estava caindo, vinha um jogador, ele ameaçou botar a mão na bola. Recolheu. Aí o jogador ele ameaçou parar, bateu e saiu jogando. O juiz parou e deu uma falta em 2 lances. O empate do jogo era do América. Eu estou falando isso que eu estava lá. Tá? E que naquela época nós íamos ao estádio com os amigos, né? Mesmo ia ver jogo do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. E esse jogo foi em 75. 74, o Flamengo foi campeão, eu estava lá também. Com 14 anos. Esse jogo aí teve essa falta na entrada da área de 2 toques, e eu não me lembro, acho que foi o Rivelino, que alguém tocou a bola para ele, o Rivelino, saco, 1-0 Fluminense, e levou a taça. Mas eram times que, você jogar com bom sucesso.
Olaria, meu amigo, Olaria, que, porra, produzia jogadores, Afonsinho, um próprio Dudu, que fez fama no Palmeiras. Então, qualquer time, Nelinho, dos maiores laterais direito que o Brasil já teve, veio do Olaria. Então, você tinha jogadores assim, celeiro, né? Aquilo dali aflorava como de talento, de craque. Você podia falar também do estado de São Paulo e de Minas, que era o que mais, assim, em termos de talento, né? Rio Grande do Sul era conhecido pelos caras, né? Filipão era jogador revelado, o estilo de jogo lá. O Sul era mais aquele futebol argentino mesmo, de pancada, né? E não era legal de se ver. Mas o Rio, São Paulo e Minas era um futebol técnico, até mesmo o Bahia, porque eu vou falar o nome, o Celso vai rir. Porra, eu assistia grudado no alambrado, eu assisti um jogo do Flamengo, da estreia do Osni, que ele tinha 1,56 m, 1,50 m. O cara era muito baixinho, era um ponta-direita. Ele era muito baixinho, cara. Velho. Eu lembro do Osni, cara. Eu fui assistir a estreia dele no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, e não tinha lugar. Aí a gente comprou um ingresso, não tinha onde sentar, a gente foi dando a volta pelo meio do mato, descemos o barranco, subimos o barranco e ficamos, assistindo o jogo no alambrado. Enquanto as mãos aguentavam ali, depois, troca aí trocava e ia outra. Então, essas eram as aventuras. O Osni, a camisa, era maior do que ele, rapaz. O número 7 ocupava as costas inteiras dele. Ele era pequenininho, mas o moleque driblava, que era uma beleza. Cara, aí, Osni, Claudiadão, cara, porra, era o ataque lá. Cara, era assim um troço surreal. E você tinha a Taça Guanabara, que tinha a sua disputa, aquela coisa toda, e depois tinha o primeiro e o segundo turno do campeonato estadual, que antigamente eram 3 turnos, mas eram Taça Guanabara, que era como um torneio início, era campeão, que classificava para a grande final, e tinha o estadual, que era em 2 turnos, que classificava também mais 2 para o triangular da final. Só que essa metodologia, essa coisa, ela foi, como o Campeonato Brasileiro foi evoluindo, isso foi caindo. Aí eu me lembro que a mudança na forma de disputar o estadual, que foi a coisa de marketing, que foi quando o Felipe, que era do Vasco, o Flamengo trouxe ele, e o treinador era o Abel. Quando se criou lá, o Flamengo começou a cantar Poeira, Poeira. Naquele ano é que o Campeonato Carioca ele renasceu ali, porque ele estava em decadência, muitas críticas, e naquele ano que o Felipe veio, que o Flamengo foi campeão com um time, eu não lembro, assim, teria que pegar aqui e ver os jogadores, mas eu me lembro que o Felipe ele jogava no lado direito como o Everton Ribeiro, com todo aquele talento dele para drible, né? E de no 1 contra 1, e ele armava o ataque toda hora e botava alguém na cara do gol. E naquele ano quase que fomos para a segunda divisão no Brasileiro. E o Felipe que fez o gol que salvou. E aí aquele formato ele se manteve de 2 turnos com uma porrada de clube. Só que o que aconteceu? Os times foram acabando. Campo Grande se acabou, o América se acabou, Bom Sucesso, Olaria. Quem teve assim levantou um pouquinho, mas já desceu, foi o Madureira, que chegou a ter um investimento. O Americano de Campos, o Goytacazes. Então os clubes foram acabando e ficou restrito a Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só que também os times locais, né, foram se perdendo. Então isso daí acabou esvaziando e hoje a gente está aí nessa disputa com o Sub-23 para não atrapalhar o resto da temporada. Entendeu? É um título que é consolo. Ô, Vidal, é difícil competir com a memória desse cara, né? Mas quais são as suas memórias desse campeonato charmoso, coisa que marcou? Porque era, como o Bonfatti bem lembrou, né? Era muito forte, as equipes eram muito fortes. Eu ia para assistir um jogo Flamengo e América, o América era uma pedra no sapato do Flamengo.
eu me lembro bem, era difícil ganhar do América, era sempre um jogo, é o que hoje é o Fluminense, né? Aquele time que era ranheta, só tinha uma diferença do América para o Fluminense, é que o América era um time ousado que atacava, o Fluminense é um time medroso que ganha numa bola, mas o América na época não, era um time tinhoso. Mas eu tenho duas lembranças assim, que na verdade eu tenho três, né? Uma que foi aquele gol do Rondinelli. Isso aí que eu ia falar, porra, aquela. Porra, cara, eu tava lá atrás, aquilo foi. Eu também estava lá. E o gol do Pet, que também foi um troço impressionante aquele jogo. Esse eu estava no mercado. Putz, cara, troço absurdo. E teve um jogo que eu já comentei aqui, que foi o gol do Leandro contra o Fluminense, no 1-1, que ele fez aos 40 e não sei quanto. Eu estava já saindo do Maracanã. O Maracanã tinha 114 mil pessoas. E o Leandro meteu uma patada da entrada da área no ângulo. Eu acho que era o Paulo Sérgio, o goleiro do Fluminense, se eu não me engano. Não me lembro agora qual era o... Paulo Vitor. Acho que era o Paulo Vitor, cara. Eu sei que ele meteu uma pancada. Tava eu e Valéria, né? Minha esposa, a gente estava indo embora já, 1-0 Fluminense, pau da vida, que o Flamengo massacrou o Fluminense, como sempre, o jogo inteiro. E aí, no finalzinho, ele meteu aquela patada, cara, porra, eu nunca mais esqueci esse negócio, que eu tava com a Valéria passando ali debaixo da charanga, indo embora já, né? Puto da vida, mas olhando para o campo. E aí ele acerta aquela patada, nunca mais esqueci daquele jogo.